Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e das falsas aparições marianas. E hoje eu ia... É complicado, né, gente? Estava pronto para fazer um vídeo sobre a ressurreição de Cristo e o porquê Jesus Cristo aparece primeiramente a Maria Madalena. Assim como o Padre Paulo Ricardo ensina no vídeo que eu postei agora há pouco. Porém, infelizmente eu vou fazer esse vídeo outro dia. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre a catequese do vidente de Anguera, tá? A catequese do dia de hoje, dia 31/3/2024. Desde sexta-feira é uma catequese mais ridícula do que a outra, né? Sempre a mesma história, tentando colocar a aparição, que não é Maria, tá, gente? A aparição como protagonista de tudo, né? Aquele desespero, coisa que nunca existiu na história da igreja e muito menos na história da bem-aventurada Mãe de Deus, tá bom, gente? Então eu vou aqui fazer alguns comentários da catequese de hoje, até porque, né, eu já fiz alguns cortes da catequese de hoje, já mandei lá no WhatsApp da Arquidiocese de Feira de Santana, cobrando Dom Zanoni novamente para uma atitude, né? Dom Zanoni, se preocupe com a reeleição, né, do presidente só em 2026. Dá uma olhadinha no que está acontecendo em Anguera, tá? Que ali já virou uma igreja, né? Eu digo isso porque o próprio vidente diz que pode mandar a excomunhão que ele assina. Não tem mais padre, bispo e papa para ele. Ele só aceita o que vem da igreja. Ele só aceita o que vem da igreja se tiver, né, em conformidade com a revelação que ele recebe da aparição. O que não tiver em conformidade, ele não aceita mais. Então já é uma igreja própria ali, né? Estão erguendo até um santuário lá. Mas tudo isso são coisas que o Dom Zanoni tem que tomar atitude, tá? Se ele não tomar atitude, não tiver nenhum pronunciamento do Dom Zanoni, vamos ter que cobrar o anúncio apostólico. Eu já mandei lá para a Arquidiocese, tá aqui no WhatsApp, já mandei para a Arquidiocese de Feira de Santana, que a gente vai cobrar o anúncio apostólico da próxima vez, tá? Porque já passou todos os limites, tá? Nós aqui, Robson, eu, Carlos Perim, o Carlos do Equifidelíssimo, o MS Fé Católica e outros, né, que já se pronunciaram contra o que acontece ali em Anguera, a gente já não aguenta mais, né? A todo momento, né, o vidente nos chamando de cachaceiros, né, mau caráter, né, cheiradores de pó, psicopatas. Quantos vídeos eu tenho aqui mostrando as heresias nessas revelações? Quantas vezes eu chamei, até nos vídeos mais exaltados que eu fiz, eu falei alguma coisa contra a pessoa do vidente. Pelo contrário, até falo que eu não conheço muito bem, né, a vida pessoal dele, mas para mim deve ser uma boa pessoa, pelo que falam, né? Só está um pouco perdido por causa dessa aparição, está meio perdido, não está entendendo muito bem o que é o catolicismo, que o católico é obediente ao clero, tem padre, bispo e papa, tá? Em primeiro lugar, são as sagradas escrituras, a tradição, o magistério e o catecismo. Ele não está entendendo muito bem o que é isso, tá? Mas quanto à vida pessoal dele, nunca falei nada, tá? Sempre tratando com o maior respeito. De lá o que vem? É cachaceiro, psicopata, cheirador de pó, mau caráter. Hoje ele nos chamou de mau caráter, né? Gostaria muito, ele poderia fazer uma consulta com a mesma pessoa que veio me incomodar há 2 anos, né? No vídeo lá, no primeiro vídeo que eu fiz sobre a tal da dona de estrada, veio me incomodar. Se procede ficar chamando as pessoas dessa forma, né? São 5 pessoas que estão ofendidas, tá bom? Mas, enfim, o próximo passo vai ser o anúncio apostólico, né? Porque aqui já passou todos os limites, infelizmente, tá? Já passou todos os limites. Vamos para a catequese do dia de hoje, tá bom, minha gente? Vamos ver o que a igreja de Anguera ensinou no dia de hoje. Como falei, o vidente, ele realmente se perdeu,
se perdeu naquilo que ele acredita. Ele já... Isso foi um erro da Arquidiocese de Feira de Santana. Os bispos que ali passaram, todos, né? Eu não sei se existe ou existiu alguma comissão lá, porque em Simbres, a comissão que analisa a aparição de Simbres, ela deixa até o número de telefone. Quem quiser entrar em contato, entra. Ali é tudo escondido. É tudo escondido. Dom Zanoni não se pronuncia, ninguém sabe quem é a comissão, quem faz parte da comissão, se existe. É tudo escondido. Não entendo o que está acontecendo com essa arquidiocese, tá? Mas quem sabe o núncio apostólico possa descobrir o que acontece ali. Como eu falei, bem diferente de Simbres, né? Bem diferente de Simbres. E aquilo que está acontecendo hoje foi culpa dos bispos. Tá? Dos bispos ali que deveria ter dado um corte rápido logo no começo, fez vista grossa, por amizade, sabe, tal, né? Fez vista grossa e agora olha onde chegou. Olha onde chegou tudo isso daí, né? Os seguidores, os fanáticos que seguem a aparição usam os mesmos termos. Não tem mais padre, bispo e papa, é aparição e pronto. Você pega o catecismo e mostra, tá? O catecismo está falando isso aqui. Não. Se a mãe de Deus né, segundo eles, essa aparição é a mãe de Deus, não é a que está na Bíblia, mas a mãe de Deus falou, está falado. Mas, enfim, aos 3 minutos, né, aí ele já começa falando que Maria Madalena foi a primeira quem viu Cristo ressuscitado, só que publicamente, mas no privado. Aí cita o padre Paulo Ricardo. E mandaram para ele um monte de sites e blogs falando sobre quem viu Jesus Cristo ressuscitado pela primeira vez. Cara, ele se enrolou todo lá, não sabia mais o que ele estava lendo, né? O padre Paulo Ricardo nunca defendeu que Maria Santíssima, a mãe de Deus, foi quem viu Jesus ressuscitado pela primeira vez. Pelo contrário, eu postei a homilia do padre Paulo Ricardo sobre isso, e ele fala que Maria Santíssima não viu Jesus ressuscitado, nem quando ele ressuscitou e em nenhum outro momento. Ele até explica o porquê. Porque a ressurreição era um sinal para aqueles que não acreditavam na ressurreição. Maria Santíssima não precisava disso, porque ela tinha total certeza que ele iria ressuscitar. Tá? Então ele explica. Então aí ele cita o padre Paulo Ricardo, eu duvido que ele tenha escutado uma homilia do padre Paulo Ricardo. Ele estava com o site aberto do padre Paulo Ricardo, onde o padre Paulo Ricardo, né, explica ali no site que Maria Santíssima não viu em nenhum momento Jesus ressuscitado. Tá? E aí ele vai falar aqui, não, mas no privado, que privado? No privado eu acho qualquer coisa. Por isso que revelação privada não faz parte do depósito da fé. Por isso que uma revelação privada, para ser digna de fé, tem que passar por todo o crivo da igreja. Não pode contrariar em nada as escrituras, mas não pode contrariar uma vírgula nas escrituras. Se contrariou uma vírgula, não vem de Deus. Ah, mas que privado? No privado não existe isso na Igreja Católica. No privado apareceu primeiro para a Santíssima Maria. Me mostre um documento da Igreja Católica que pregue algo assim. É que no privado não existe isso. Nunca existiu. Os únicos textos que nós temos a respeito da ressurreição de Cristo, todos eles contam a mesma história e tem um consenso unânime. Maria Madalena, junto com as outras mulheres, tá? Maria, mulher de Cleófas, e Joana, se não estou enganado, entre outras ali que também estavam acompanhando, mas Maria Madalena foi a primeira quem viu Jesus Cristo. Foi a primeira. E, como eu falei, os evangelhos foram escritos em grego. Não foi porque não foi por causa do grego ser uma língua universal na época, é porque a semântica das palavras no grego nos davam a total interpretação do texto.
O termo usado primeiramente ali é antes de tudo. Você pode pegar qualquer léxico. Você vai ver. Antes de tudo. Antes de qualquer coisa. Aparece a Maria Madalena. Ah, mas você acha que ele não poderia ter aparecido primeiramente a Maria... Eu acho, não existe na teologia, e muito menos dentro do catolicismo, tá? Não existe isso no catolicismo. É o que está escrito e o que foi ensinado. Ah, mas Ana Catarina Emering, por exemplo, acho que Santa Catarina de Siena também disse que Maria Santíssima viu Jesus Cristo. Se eu não estou enganado, Ana Catarina Emering não disse que Maria Santíssima viu em primeiro, tá? Diz que, se eu não estou enganado, diz que viu Jesus, mas não diz que foi a primeira. Não interessa. Qualquer revelação privada, seja de Ana Catarina Emering, Santa Catarina de Siena, qualquer outra pessoa, qualquer revelação privada que não esteja de acordo com os evangelhos, está errado. Está errado e pronto, acabou. Não interessa de quem seja. Tá? Essa é a realidade. Eu fui chamado de mau caráter. Eu fui chamado de cachaceiro, gerador de pó, porque eu acredito naquilo que São Marcos escreveu segundo os relatos de São Pedro, primeiro Papa. O Carlos do Eco Fidelíssimo foi chamado de psicopata, cachaceiro, mau caráter, porque ele acredita fielmente no que São Marcos escreveu. O mesmo com Robson, com Carlos Perim, com MS Católica, e outros que eu não vou pronunciar o nome. Um é missionário, o outro é pregador, o outro tem canal também, que eu não vou ficar mencionando o nome, senão eu complico a vida dos cabras, tá? Aos 4 minutos e 29 segundos, ele fala: tem que ter uma cabeça bem ajumentada para não acreditar que Jesus apareceu primeiramente de modo privado para sua mãe. No mundo afora, Satanás tem seus cães e eles latem contra Nossa Senhora. Duas coisas totalmente diferentes. Acreditar fielmente nos evangelhos não é perseguir Nossa Senhora. Pelo contrário, é salvar Nossa Senhora das mãos dos aparicionistas e principalmente, dessa aparição de Anguera. É salvar Nossa Senhora. Nós estamos salvando Nossa Senhora. A Mãe de Deus, a Imaculada. Nós estamos salvando ela. Tá? E se eu sou ajumentado, com certeza São Marcos, discípulo de Pedro e de Paulo, também era um ajumentado. E Mateus também era um ajumentado. São João também, que conviveu com Nossa Senhora até a morte dela. E ela morreu. Ela morreu. E vou falar de novo. Ela morreu. Tá? Mais uma vez. Vai doer na aparição, hein? Vai doer na aparição? Ela morreu. Quiser, eu já falei isso. Quem quiser, qualquer aparicionista que quiser fazer uma live comigo, pode trazer a aparição junto. Ela morreu. Eu vou provar que ela morreu. Ah, mas como ela morreu? Desde os primeiros séculos se comemora a festa da dormição de Maria. O que diz o ensinamento? Que ela morreu e não sentiu a dor da morte, mas ela morreu. Depois foi colocada no sepulcro, fechada, e quando se abriu novamente, ela não estava mais lá. Teve o corpo glorificado e foi assunto ao céu. Esse é o ensinamento único da igreja, não tem outro. Tá? Então eu sou ajumentado, o Carlos do Eco Fidelíssimo é um ajumentado, o Robson 2.0 é um ajumentado, Carlos Perim, o MS Fé Católico, Felipe, nosso amigo, alguns pregadores, missionários, também tudo ajumentado. Tudo ajumentado. Porque nós seguimos fielmente aquilo que São Marcos ensinou. Durma com um barulho desse, gente. Durma com um barulho desse. Dom Zanoni é assim, ó. Ó, Dom Zanoni. Hã? Tá pensando só em reeleger, né? O presidente aí. E aí, só que aí o que acontece, Ele vem com o argumento de autoridade, porque aí se você falar contra a historinha
que contraria a Bíblia Sagrada é porque está perseguindo Nossa Senhora. Isso, os protestantes fazem muito disso. Os protestantes fazem muito. Fica tranquilo. Disso eu já estou vacinado, tá? Aos 5 minutos e 10 segundos ele fala: e todos aqueles que dizem que Maria morreu, prestem atenção. E eu estou falando aqui, Maria morreu. Vou falar mais uma vez, Maria morreu. Maria morreu. E vai doer na aparição? Maria morreu. Tá? Eu me sustento com o quê? Com o catecismo da igreja. Com o próprio dogma da Assunção de Maria. Não pode ter um documento, tá? Um documento proclamando um dogma e esse documento está certo e errado ao mesmo tempo. Não pode. E no documento diz que Maria morreu. Maria morreu. Maria, Mãe de Deus, Imaculada, né? Virgem Maria, tá? Assunta aos céus, morreu. Doeu? O que eu posso fazer? Né? Eu acredito na Maria Santíssima da Bíblia, não na Maria da Aparição. Ali da Aparição é uma outra obra, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com a Igreja Católica. Aí diz assim: e todos aqueles que dizem que Maria morreu ou aquilo, eles irão ter um juízo severo. Pode ter certeza que a ira de Deus vai cair sobre eles. Dizer que Maria morreu e foi sepultada é uma falácia de Satanás. Então, o catecismo da Igreja Católica é uma falácia de Satanás. É uma brincadeira isso ou não? É uma brincadeira? Hã? O que diz o catecismo? Parágrafo 966. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada e imune de toda mancha de culpa original, terminando o curso da vida terrena, ou seja, morreu, né? Terminou o curso da vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores, vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos, ou seja, ela teve que ressuscitar. Não tem Assunção de Maria sem ressurreição. Não tem. Para ser assunto aos céus, tem que ressuscitar. Para ressuscitar, tem que morrer. Tem que morrer para ressuscitar. Continua o catecismo. No teu parto guardastes a virgindade, e na tua dormição não abandonaste o mundo. Ou seja, ela dormiu. Qual que é o ensinamento da dormição? Que ela morreu. E na Constituição Apostólica do Papa Pio XII, tá? Sobre a definição do dogma de Nossa Senhora, da Assunção de Nossa Senhora, assunta de corpo e alma, ele vai falar várias vezes aqui que Maria morreu. Tá aqui, ó. E do mesmo modo, parágrafo 14, do mesmo modo não tiveram dificuldades em admitir que a semelhança do seu unigênito filho, também a excelsa Mãe de Deus, morreu. Parágrafo 14. Tá lá, na definição do dogma. Parágrafo 17. Nos livros litúrgicos em que aparece a festa da dormição e da Assunção de Maria, encontra-se as expressões que, de uma ou outra maneira, concordam em referir que, quando a Virgem Santa Mãe de Deus passou do exílio para o céu, por uma especial providência divina, sucedeu ao seu corpo algo de concetâneo com a dignidade da Mãe do Verbo encarnado. Né? E ainda continua dizendo, é digna de veneração, né? Senhor, a festividade deste dia em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal. Tá lá na Constituição, tá no site do Vaticano, tá bom? Tá no site do Vaticano, na Constituição Apostólica do Papa Pio XII, tá? Sobre a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Estaria um dogma certo e errado ao mesmo tempo?
Seria isso a proclamação de um dogma? Está certo e errado ao mesmo tempo? O catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, está errado? Está errado? Então o Papa Pio XII, gente, o Papa Pio XII está no inferno, segundo essa aparição. O Papa Pio XII está no inferno. E todo mundo que segue o catecismo fielmente vai para o inferno segundo a aparição. É mole ou não? É mole ou não? E o Dom Zanoni tá assim, ó. Mais uma vez, dizer que Maria morreu e foi sepultada é uma falácia de Satanás. Então foi Satanás quem escreveu isso daqui, ó. Ainda na Constituição Apostólica, agora no parágrafo 20. Declararam-na melhor e explicaram o seu significado e o fato com razões mais profundas, destacando e amplificando aquilo a quem muitas vezes os livros litúrgicos apenas aludiam em poucas palavras, a saber que com esta festa não se comemora somente a incorrupção do corpo morto da Santíssima Virgem, mas principalmente o triunfo por ela alcançado sobre a morte e sua celeste glorificação. A incorrupção do corpo morto se celebra. Mais uma vez, se celebra a incorrupção do corpo morto. Por quê? Um corpo incorrupto tem que estar morto. Maria morreu. Está no dogma. Está no dogma. Agora, como eu falei, na questão de Anguera, passou todos os limites. Porque em Anguera, quando eu falo em Anguera, estou falando ali do que é a aparição e aí dos fanáticos, né? Os fanáticos que seguem aquilo, né? Que são de modo incondicional. Só aceitam o que vem da igreja se tiver em conformidade com o que foi revelado. Senão não aceita mais. Não aceita mais. E aí, aos 7 minutos, né? Ele diz que fala com tanta convicção que Jesus apareceu primeiro a Maria, porque a aparição revelou. Gente, eu tô ficando louco mesmo. Estou ficando louco. Quer dizer que eu vou... Imagina amanhã o Cris Macabeus. Falar assim, ó. Cristo não ressuscitou. Foi apenas a imaginação dos apóstolos. A Bíblia... é que a Bíblia é assim, entenda. A Bíblia tem... tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Então os apóstolos, eles falaram que ressuscitou, mas não falaram exatamente que foi só na imaginação deles. Quem me revelou foi São Miguel Arcanjo. E eu acredito em São Miguel Arcanjo. Pensa numa situação dessa, gente. Pensa numa situação dessa, né? Aos 8 minutos e 40. Aos 8 minutos e 41. Segundo, ele chama todo mundo de mau caráter. Quem acredita no Evangelho fielmente São Marcos é mau caráter. Impressionante isso daí, né? E aí ele vai usar aquela falácia, né? Jesus Cristo, a Bíblia diz que a vida pública de Cristo ele só fez 40 milagres. Você acha que ele não fez mais milagres? Com certeza, deve ter feito uns 500 milagres em 3 anos de vida pública. Antes não fez nenhum. A Bíblia é clara. Antes da vida pública ele não fez nenhum. Se teve algum Jesus que fez algum milagre na infância, na juventude, é um falso Cristo, tá? E se tem alguma aparição mariana dizendo que aconteceu isso, não é Maria, é o adversário. A Bíblia diz que
Os milagres foram feitos depois das bodas de Caná. Agora que ele fez mais milagres, a Bíblia deixa claro isso. São João narra isso daí, lá no evangelho dele. Ele mesmo narra, no capítulo 21, se não estou enganado, ele mesmo narra. Daquilo que ele viu, né, então é da vida pública de Cristo, Jesus fez muito mais coisas que nem o mundo inteiro de livros iriam caber. Ele mesmo diz. Então, se alguma aparição afirmar que Jesus Cristo fez mais milagres dos que estão na Bíblia, com certeza está perfeito. Não está contrariando em nada. O problema é quando contraria uma afirmação bíblica, tá? Vou até levantar uma questão. A possibilidade de Cristo ter sim aparecido à Virgem Maria depois de Maria Madalena, pode até se abrir uma discussão. Porque com certeza ele apareceu várias vezes, ficou 40 dias. Pode se levantar a discussão. Não, em uma ocasião ou outra ele apareceu à Virgem Maria, mas não foi mencionado nos evangelhos. Agora, primeiramente foi a Maria Madalena. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos traz essa informação que primeiramente é Maria Madalena. Não tem nada de privado ou público. Primeiramente é Maria Madalena e acabou. E foi em particular, viu? Primeiro foi Maria Madalena, depois apareceu para as outras mulheres e depois apareceu para os apóstolos, tá? Aos 12 minutos e 36 segundos, isso aqui é uma vergonha para o Dom Zanoni, cara. Um arcebispo que escuta isso daqui e não toma atitude, é uma vergonha para o Dom Zanoni. A igreja pode excomungar, pode condenar a aparição de Anguera, sem problema nenhum. Eu acredito naquilo que eu escutei. Eu não abro mão de nada, nem para uma excomunhão. Isso que é uma vergonha pro Dom Zanoni. Desculpa, gente. Desculpa. Com todo o respeito que eu tenho à ordenação, Dom Zanoni, bispo, e eu falo que eu tenho obediência ao clero da igreja. Dom Zanoni não é o meu bispo, mas mesmo ele, né, sendo de outra arquidiocese, tenho que, né, respeitar. Mas é uma vergonha não tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Porque, mas o que isso importa? Isso importa que pessoas seguem isso. Se fosse só o vidente, beleza, ele está atrapalhado com a questão da aparição, tá meio perdido naquilo que é católico, não é o que realmente está acima e abaixo, dentro, né, do que são as regras de fé do catolicismo, tá? E aí não sou eu quem vai ajudar, aí é a igreja que tem que tomar atitude, enfim, tá? Mas tem pessoas que eu conheço, várias, que eu tenho de relato aqui, gente, de pessoas que abandonaram, né, a aparição. Graças a Deus abandonaram a aparição, mas tem pessoas que eu conheço que seguem a aparição e de um modo incondicional e seguem fielmente, né? Isso daí. E aos 17 minutos, né, diz que vários santos dizem que Maria viu primeiramente. Eu, particular, só conheço em si, só uma, que é Ana Catarina Emering. Ela realmente fala que Maria viu. Eu não sei se Ana Catarina fala que foi a primeira quem viu, mas fala que viu ele ressuscitado, enfim. Eu só conheço um. Tem que citar o nome de todos esses santos, tá? Quando eu falo alguma coisa, vai lá na Catena Áurea, por exemplo, veja lá em Marcos 16, veja o que os padres da igreja falaram sobre o texto, né, de Marcos. Veja se eles contrariaram o texto de Marcos, né? Aí vem aquela história que, mas a história é que Maria Madalena só foi até o sepulcro a mando de Maria. Isso não procede, tá? Como eu falei, Maria Madalena, junto com as outras mulheres, elas foram ao sepulcro terminar de preparar o corpo de Cristo, porque elas não conseguiram. O evangelho é muito claro. Elas não conseguiram terminar a preparação do corpo de Cristo, porque termina sexta-feira, entra no sábado. Sábado não podia fazer nada, sábado não pode trabalhar. Elas deixaram para ir no domingo, tá?
terminar de preparar o corpo de Cristo. Né? Dentro do rito judaico tinha toda uma preparação do corpo de Cristo. Passar óleo, os aromas, todos os corpos, né? Todo mundo que morria tinha que passar por essa preparação. Maria Madalena, ela iria até o sepulcro de qualquer jeito. Não precisava ninguém mandar, nem Virgem Maria, nem Pedro, nem, né, São Mateus. Ninguém precisava mandar. Ela iria, isso aí já estava, né, decidido desde a sexta-feira. Que passou sábado, elas iriam lá terminar. Então não ia precisar de Maria Santíssima. E não é diminuir Maria Santíssima, é que não ia precisar, porque já estava decidido as mulheres irem lá de novo, tá? Então, cara, não procede essa história de que Maria foi quem mandou, enfim, não procede. Tem nada disso no Evangelho. Nada disso no Evangelho. E mesmo se tivesse algo oculto, não cabe no Evangelho esse diálogo, o suposto diálogo de Maria Santíssima, né, com Maria Madalena, tá? Para terminar, cara, aí ele pega um teólogo, acho impressionante isso daí, né, gente? Que pensa como ele pensou, é lógico, deve ter, não só esse teólogo, deve ter várias pessoas que acreditam mesmo que, Jesus Cristo poderia ter aparecido primeiramente a mãe dele, deve ter, claro que tem, tá? Só que não procede, né? E aí o nome do teólogo é José Maria Lagrange, cara, e ele é um teólogo dominicano, cara, ele achou que era o nome do cara era Domiciano. Você vê que ele estava tão perdido, porque mandaram tantos sites para ele, e o testemunho desse teólogo está no site da Canção Nova, não no site do Padre Paulo Ricardo, até porque no site do Padre Paulo Ricardo tá a homilia do Padre Paulo Ricardo, no qual o padre deixa claro que ele não acredita de maneira nenhuma que Jesus Cristo tenha aparecido a Maria Santíssima depois da ressurreição. Ele não acredita nisso. Ele deixa bem claro. E a citação desse teólogo está lá no site da Canção Nova. E o nome dele não é Domiciano, ele é um teólogo dominicano. E o nome dele é Frei José Maria Lagrange. Eu não consigo ler nem o nome do cidadão, né? E aqui é uma suposição, né? Que ele fala a respeito desta ausência da Virgem Maria nas narrativas do Evangelho, a respeito da ressurreição do seu filho amado. O renomado teólogo dominicano tal reafirma o ensinamento da sagrada tradição. Enfim, é a opinião de um teólogo. Vai saber de onde ele tirou isso daí? Dos evangelhos? Não foram. Com certeza ele não tirou isso de nenhum evangelho, tá? Para terminar aqui, nós acreditamos fielmente no catecismo da Igreja Católica. Nós acreditamos fielmente nas Sagradas Escrituras e nós acreditamos fielmente no Santo Magistério. E existe um consenso unânime nas Sagradas Escrituras, na Santa Tradição, no Catecismo e no Magistério da Igreja, que quem viu Jesus Cristo ressuscitado primeiramente foi Maria Madalena e que Maria morreu antes de ressuscitar e ser assunta aos céus. Tá? Se eu sou mau caráter, psicopata, cachaceiro, cheirador de pó, todos os outros também são, tá? Todos os outros que acreditam, né, fielmente nas Sagradas Escrituras, no Santo Magistério, no Catecismo e na Santa Tradição. Todos. O Padre Paulo Ricardo também é um psicopata, mau caráter, Pio XII também, tá tudo no inferno, né? Tá tudo no inferno. Infelizmente, cara. Infelizmente. Olha a situação, como eu falei, olha a situação que chegou tudo isso. Olha a situação que chegou tudo isso. Tudo porque três arcebispos, né? Eu não sei se na época era bispo ou arcebispo lá na arquidiocese. Eu sei que hoje a arquidiocese tem um arcebispo lá, o Dom Zanoni. Três não tomaram uma atitude.
3 cruzaram os braços, 3 fecharam os olhos. Olha onde chegou tudo isso daí. A situação em Anguera hoje é: nós só aceitamos da igreja aquilo que está em conformidade com as revelações. O que não estiver em conformidade são cães de Satanás e, enfim, é isso daí. É isso daí que a gente tem que escutar. Não é? E como eu falei, gente, aqui, ó, aqui a única coisa que nós analisamos, tá? A única coisa que nós analisamos são as revelações, a aparição. É isso que a gente fala. Agora que tem heresia, isso é claro. Mostrei a mensagem 110, que até ele, né, reclamou no vídeo lá, tá? Heresia pura, a mensagem é heresia pura. Quando fala, eu sou o caminho que vai te levar... Cara, eu sou Jesus Cristo, tá? Então, enfim, heresia pura. Então, o que nós fazemos aqui é mostrar exatamente onde está a heresia, onde tem problemas. Tá? É o que nós fazemos aqui. Não falo da vida pessoal de ninguém, não coloco adjetivo em ninguém, tá? Posso aqui até, né, ir contra uma atitude ou outra, como eu falei, não pode, um católico não pode de maneira nenhuma falar que não tem padre, bispo e papa. Católico não pode falar isso aí, tá? Católico não pode dizer, me manda a excomunhão que eu assino. Católico não pode fazer isso, tá? E outra, se tem alguma coisa na Bíblia Sagrada, se a Bíblia Sagrada está afirmando alguma coisa, se o catecismo está afirmando a mesma coisa, a Sagrada Tradição, o Santo Magistério, em primeiro lugar, revelação está errada. Não tem nem essa, não é dogma de fé. Não está errado, não tem que acreditar. Não tem que acreditar. Como eu falei, Maria Santíssima morreu? Isso aí consta no dogma de fé da Assunção de Maria. Consta. Tem status dogmáticos que Maria morreu. Status dogmáticos. Está na mesma Constituição Apostólica. Maria morreu, foi levada ao sepulcro. Depois ela teve o corpo glorificado, ressuscita e é assunta aos céus. Está no dogma de fé. Não tem revelação particular. Não tem que possa contrariar isso daí. Não tem. Não tem. Ah, mas não tem. Não existe essa história, acredita quem quiser. Não tem, não existe isso no catolicismo. Está contrariando o magistério da igreja. Está contrariando totalmente. Esse acredita, quem quiser, primeiramente tem que ser uma revelação reconhecida pela igreja e algo que não está contrariando nenhuma fonte de fé da igreja. Infelizmente. Mas é isso que nós temos para hoje, tá, gente? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.